Cerrado existe há milhões de anos. Mas em apenas 4 décadas, destruiu-se pelo menos metade desse bioma de extrema importância para a recarga de aquíferos da América do Sul. Esse cenário onde estamos é uma das amostras do que sobrou. Para você ver e lembrar que teve um cerrado enorme aqui. A gente ainda tem as pequenas amostras. Vou fazer um copo de folha, mostrar que sou caipira. Aqui é o copo do vaqueiro, do geraizeiro beber água, é esse aqui, ó, que ele não carrega copo. Então ele faz isso aqui, tem uma folha maior e ele vai beber a água dele, ó. Lavar primeiro, ó. Aqui tem o córrego da Suçarana, já secou. Córrego do Alegre já secou, córrego da cabeceira do Porco já secou, Rio Beabaixo tem um gole, o córrego do Boi tem um gole, o córrego do Cabresto tem um gole de água. No Caminhos da reportagem de hoje, vamos falar sobre a diminuição das águas na região do Cerrado. O segundo maior bioma do país, presente em 15 estados, é alvo de intenso uso e ocupação desde a década de 1970. Você vai ver como é fácil encontrar riachos que morreram no Cerrado do Oeste da Bahia. Vai entender também o porquê da crise hídrica no Distrito Federal, onde a população foi submetida ao corte semanal no abastecimento. E ainda, o Cerrado já está em processo de extinção? Ou existem formas de reverter esse quadro? Você confere agora. Era uma vez uma pequena cidade chamada Correntina, perto da divisa com Goiás, mas já no oeste da Bahia. Aqui, o Cerrado se despede com paisagens majestosas, antes de dar lugar à Caatinga. Sou um chão de fronteiras, onde a vida tem esteio, entre a Caatinga e o Cerrado. Os cursos d'água cantados por Vavá cortam o município de Correntina e contribuem para 3 grandes afluentes do São Francisco, os rios Corrente, Grande e Carinhanha. O último foi até citado na obra literária Grande Sertão Veredas, que se passa nessa região onde o Cerrado é popularmente chamado de Gerais. A terra dele não se tinha noção qual era, mas redito que possuía gados e fazendas para lá do Alto Carinhanha e no Rio do Borá e no Rio das Fêmeas, nos Gerais da Bahia. Do ano em que o livro foi escrito, 1956, até hoje, os gados e as fazendas ganharam cada vez mais espaço e a região passou a responder por mais de 1/3 do PIB agropecuário da Bahia. A partir dos anos 70, com a introdução de um chamado Projeto de Reflorestamento do Oeste da Bahia, que consistia na derrubada da vegetação nativa do Cerrado para ser plantado pinho e eucalipto. Além disso, a produção de grãos como milho, algodão e especialmente soja passou a ocupar áreas gigantescas que usam os chamados piscinões para irrigação. São piscinões que comportam até 200 milhões de litros de água retirada dos rios do Cerrado do oeste da Bahia. Este está vazio porque ainda está em obra, mas a água para ele vai ser puxada por esses grandes tubos e vai vir dali de trás dos buritis, que no Cerrado são indicadores da presença de umidade. Dito e feito, foi só andar um pouco que encontramos as águas cristalinas do rio Arrojado. Fomos autorizados a entrar em outra propriedade que usa esse sistema de irrigação. Aqui na fazenda Sudotex, a captação é feita do subsolo, onde está o Urucuia, um dos maiores aquíferos do mundo. Por meio de poços artesianos, é possível encher 3 piscinões como este. Temos aqui no oeste da Bahia, estima-se, mais de 1.300 pivôs. Muitos desses pivôs pegando água ou diretamente do aquífero ou dos seus rios. Esse aquífero ele tem uma importante estratégica, não só para o oeste da Bahia, mas para o Brasil, porque as 3 grandes bacias hidrográficas da região brasileira
recebe água do Urucuia. É a bacia do rio Tocantins, a bacia do Parnaíba e a bacia do rio São Francisco. O agronegócio usou os chapadões, que é as terras planas, onde a água da chuva caía, infiltrava e ia recarregar o aquífero. Outro problema também para o aquífero é a localização das reservas legais. Não existe reserva legais na área de recarga do aquífero. O piscinão da fazenda Sudotex também está vazio, mas porque o funcionamento dele foi interrompido. É que há cerca de um ano, a população local acionou a justiça e organizou uma manifestação para que o órgão ambiental baiano, o INEMA, suspendesse as licenças dadas a esses empreendimentos. Toda hora da outorga d'água, sem estudo científico comprovado, sem estudo de impacto ambiental. Alguém lá em cima, em Salvador, não sabe a realidade que acontece em Correntina e toda hora fica autorizando outorgas d'água, supressão do cerrado virgem em terras devolutas. Não há ainda um detalhamento técnico, né, de quanto se possa extrair de água do Rio Corrente e dos outros afluentes também que integram aqui a região de Correntina, para que seja aplicado na atividade agropastoril. Diante disso, a Associação Ambientalista aqui do município, eles ingressaram com a ação civil pública, certo? A população teve parecer favorável e as licenças foram suspensas, mas logo a decisão foi revertida. Agora, o caso aguarda julgamento. Enquanto isso, o Ministério Público instaurou um inquérito e fiscaliza a utilização dos recursos hídricos no oeste baiano com a Polícia Federal e com o IBAMA. Deve ser, e principalmente, até como a própria legislação indica, seja feito prioritariamente para quê? Uso humano, certo? Para dessedentação animal e para agricultura familiar, mas obviamente atendendo à necessidade da coletividade. Bem comum que não chega a todos. Por causa do desaparecimento de riachos e da redução das chuvas, famílias inteiras deixaram de cultivar a terra. Ninguém planta mais. Hoje todo mundo aqui está vivendo, não compra. Ninguém aqui está produzindo mais com esse tempo seco, não. Acho diferente até a terra. Falei, para quem não conheceu, nem sabia o que já aconteceu aqui, o tanto que era bonito aqui essas matas. Acabou tudo, eu sou dos peladão. Então, um pouco de mato, só mais em cima, mais embaixo acabou tudo já, dos peladão. E a senhora vendia esses produtos na feira? Vendi. Já vendi muito catador, farinha, provi, tudo eu vendia. Está vivendo do que agora? Da aposentadoria. E os outros que não têm aposentadoria é do trabalhozinho que pega aqui lá do dia a dia, outra hora eu tenho uma Bolsa Família, tudo ajuda, né? Tudo ajudando. Mas que a coisa não está muito fácil que nem era antigamente, não. A gente planta, não dá, a gente perde a graça. Eu sonho com água no córrego, até que eu sonho com água no córrego. Tem saudade é muito. É deste aqui que Dona Ana Maria tem saudade, o riacho de Itapecuru. Este professor da Rede Pública Municipal de Correntina levou nossa equipe para conhecer uma série de nascentes e riachos que existiram até o final dos anos 90. Estivemos na antiga foz de um riacho que não existe mais. No lugar dele está o Rio Arrojado, que inclusive está menos cheio do que deveria para essa época do ano. Em uma única manhã foi possível ver muitos exemplos de sumiço de água. Aqui já foi um olho d'água. Até 1997, aqui tinha um lagoão azul, de onde partiam as águas de um riacho chamado Cabeceira do Capão. Aqui as lavadeiras se encontravam nos fins de semana para lavar roupa, para pescar, para tudo aqui. Isso aqui é a nascente de um rio. Você pode atravessar de fora a fora, não tem nenhum tipo de umidade, é só areia que tem aí dentro, só restou areia. Ele conta que no ano passado só choveu em janeiro, enquanto o normal dessa região são 6 meses de chuva por ano. Esses 6 meses eram sagrados nessa região, nasci e cresci vendo isso. Então, não há como dizer que não foi um processo de interferência. Assim que bateu o trator na região e subtraiu a vegetação, o processo de alteração foi uma relação de causa e efeito exato. Aquele riacho eu banhei em 95 nele. Ele deveria ter uns 3 metros cúbicos de água.
lá não tem água para lagartixa banhar. Então, uma geração viu tudo isso aqui acabar. É impossível isso. Do ponto de vista geológico, isso não existe. Depois que os riachos foram embora, a água passou a chegar nas comunidades tradicionais por meio de caminhões-pipa e dá só para o consumo em casa mesmo. Irrigação, não mais. O geraizeiro é um povo que habita há mais de 3 séculos essa região aqui, principalmente utilizando o cerrado na produção, nas pequenas lavouras, que seja de milho, de feijão, de arroz, e vivia do extrativismo e da criação de gado. Esse povo é um povo que é descendente de indígenas e quilombolas, que ocupa essa região. Geraizeiro é isso, tem uma cultura própria, um jeito de lidar muito especial com o cerrado. E sem cerrado não tem geraizeiro, e sem geraizeiro não tem cerrado. Muitos geraizeiros vivem de catar e vender as frutas do cerrado e fazem artesanato. Como este casal. Eles fazem vassoura a partir do buriti, mas com a redução das áreas úmidas, essa palmeira que caracteriza as chamadas veredas está cada vez mais escassa. Chuva é pouca, as coisas quase também não produzem por via de chuva. Brejo, as águas vão encurtando. O araticum de seu Braz e Dona Jerônima fez sucesso. Todo mundo comprou. Para mim é uma das frutas mais saborosas do Gerais, do Cerrado, né? Isso é tão procurado. Aqui, ó, faz suco, faz sorvete, faz picolé. Alguém recheia bolo, porque o sabor dele é ótimo. Só em ver o cheiro você vai procurar onde tem. E Nego de Pombo foi procurar no mato se tinha araticum por ali. Está difícil achar novos pés da fruta com o desaparecimento dos animais do cerrado, muitas vezes atropelados em estradas como esta. Para quebrar a dormência dele, ele tem que passar por um intestino do animal e ele já sai pronto, já quebrou a dormência. Então, dificilmente a gente vê debaixo de um pé um novinho nascido. Com a construção da BR-020, rodovia federal que parte de Brasília e vai até Fortaleza, uma nascente aqui em Correntina foi soterrada. Nego de Pombo conta que depois disso nunca mais deu mangaba nessa área. Daqui lá está dando 60 metros o máximo. Então eu falei assim, se eles mudassem esse asfalto para 80 metros, defendia a nascente nossa aqui. Nego de Pombo foi conosco em vários pontos críticos para as águas do Cerrado e também a uma manifestação cultural típica da região, o reizado da festa de São José. São José vem nos proteger. E essa festividade de vocês hoje, o que ela tem a ver com essa questão da luta para a preservação do meio ambiente? Pela crise de água, o povo lamenta pela fé que tem na religião católica, de pedir a São José. Esperança e esforço não faltam ao povo do oeste baiano, nem técnica. Esta aqui é a monjola, uma roda d'água que seu Olavo aprendeu a construir com o avô e que, para irrigar a plantação, evita o desperdício de água. Nós não deixamos gastar à toa, porque o rio está ficando baixo, né? Tem que economizar a água. Então só durante estiver fazendo a irrigação, está usando. Quem puder economizar o máximo possível, melhor, porque o rio está baixo. O senhor é apegado a esse rio, né? Cresceu na beira dele. Nossa, aqui é minha vida. Aqui eu gosto demais da região. Aqui. Nasci, criei, nunca saí para lugar nenhum. Criei minha família. Esses grandes produtores que pegam muita água, né? Eu acredito. Igual esses pivô aí para cima, eu acho que tira muita água, né? Acontece que nem não aproveita direito, destrói água. Se pelo menos aproveitar direitinho, né? Acontece que não destruía muito, mas acontece que joga a água fora. Dá para plantar em grandes áreas e economizar água? Depende, né? O tempo de moia. Se saber molhar, né? Agora se não saber, destrói a água. Tem muita gente que não sabe molhar aqui, então. Tem muita gente que não sabe. É poucos que sabem aproveitar o que é bom. Por que o senhor não vai ensinar eles? Ah, não posso não.
Você chega lá, se eu for ensinar, você não sabe nada não, você já tá velhinho, você não sabe mais nada não. Só existe cerrado em pé hoje, só nas comunidades, em volta das comunidades tradicionais. Porque mesmo assim esse cerrado está ameaçado. Ultimamente tem um processo muito grande de grilagem de território para a criação de reserva legal. Denúncias de grilagem de terras no Cerrado do Oeste da Bahia têm sido também alvo de diversas investigações da Justiça. Correntina, no Oeste Baiano todo, está dominado, tomado por muitos grileiros poderosos que conseguem documentação falsa em cartórios. O agronegócio foi feito, foi realizado e está sendo realizado, além de vai matar os rios a curto prazo está sendo realizado através de pistolagem, tirando o pequeno agricultor das terras, aquele que vive da agricultura familiar, aqueles que dependem do fruto do cerrado, do piquizeiro, do ingá, do buriti, do cascudo. Esse povo está sendo expulso à bala porque o Estado não dá garantias de vida para eles. Essa produção não fica na nossa região. O lucro também não fica na nossa região, porque quem lucra com a destruição do cerrado hoje são multinacionais que vivem da exportação de commodities. E essa commodity está vendo trazer um grave conflito social e ambiental na nossa região. Mas aí, culpa de quê, né? Dos grandes, né? Os grandes que estão aí na frente e acabando destruindo tudo. E o que seria de nós daqui, por exemplo, uns 10 anos, né? Eu acho que a situação é mais alarmante ainda, porque tá um caso sério. Há 35 anos, Paulina mora perto da Cachoeira da Zumba, onde o correntinense Thales pratica ecoturismo. A gente está a 3 quilômetros mais ou menos do centro da cidade. É um lugar muito bonito, né? Com vegetação nativa ainda aqui nas margens. E por ser tão próximo, é um local que a gente consegue trazer o pessoal para viver um pouco da força que o Cerrado ainda tem. Fazer o que a gente chama de turismo de base comunitária, que é envolver as comunidades, né, presentes na região, a comunidade ribeirinha, as pessoas que residem aqui há muito tempo aqui nessa região, nesse processo de ecoturismo. Né? A exemplo, a gente faz os passeios turísticos com as paradas, né, nas residências dessas pessoas, nas fazendas dessas pessoas, onde essas pessoas aí podem oferecer o almoço, podem oferecer a estadia, podem oferecer o artesanato e aos poucos eles vão até se organizando e trazendo renda para a sua própria família. E pro almoço de boa? Tô fazendo uma carninha de porco, né? Agora, fazer um feijãozinho e algum cortadinho, né? Verduras. Tanto tempo o povo sonhou com asfalto nessa região, já cansado de tanto sofrer, tomando poeira na estrada de chão. No chão de vereda, cerrado e sertão, debaixo da lona... E a gente tem plena convicção de que a gente pode trazer um desenvolvimento para a região de forma sustentável. A gente tem noção de que o país precisa sim produzir, precisa sim exportar, precisa manter a economia aquecida, mas a gente tem que ter mais noção ainda de que precisa ser preservado, porque isso aqui é perecível. A gente vive hoje o benefício à beira do precipício. Tá tudo muito bom, tá produzindo, mas e aí amanhã, como é que vai fazer? Por que não proteger essas áreas, transformando em grandes parques nacionais, né, para a gente desenvolver a atividade do ecoturismo, porque a gente consegue desenvolver economicamente e proteger o meio ambiente. Nos despedimos da Bahia e pegamos estrada rumo ao Distrito Federal, onde o Cerrado também se faz presente.
Assim como o oeste da Bahia, que vimos na primeira parte do programa, outra região de Cerrado que vive uma crise hídrica é o Distrito Federal. A área onde a capital do país está localizada também é importante para a formação de grandes rios sul-americanos. Estamos na Estação Ecológica de Águas Emendadas, a apenas 50 quilômetros do centro de Brasília. Neste local, acontece um fenômeno único. A partir de um mesmo ponto, nascem águas que vão para lados opostos. Rumo ao sul, o córrego Brejinho engrossa o rio Corumbá, que corre para o Paranaíba, afluente do rio Paraná, indo parar no estuário do Prata, fronteira entre o Uruguai e a Argentina. Para o norte, o córrego Vereda Grande alimenta a bacia Tocantins-Araguaia e vai desaguar no Pará, na foz do rio Amazonas, no Oceano Atlântico. Uma formação desse tipo, onde as águas vertem para sentidos opostos, praticamente só ocorre aqui. E como a gente está num lugar alto, então essa água ela verte formando duas grandes bacias, que é a do Tocantins-Araguaia e a bacia do Prata. Nessa grande caixa d'água natural, até agora, foram catalogadas 33 nascentes. Mas mesmo em uma estação ecológica como esta, reconhecida pela Unesco como área de reserva do Cerrado, a flora, a fauna e os recursos hídricos não estão totalmente seguros. Todas as unidades de conservação ela tem um entorno dela chamada faixa de amortecimento. Essa área, apesar de não fazer parte da estação, mas ela tem que ser, o uso dela tem que ser disciplinado. Aqui especificamente em Águas Emendadas, o que tem acontecido é que as grandes chácaras que existiam ao redor estão sendo subdivididas, parceladas. E cada parcelamento desse, a pessoa resolve morar naquele lugar, faz um poço. O vizinho faz outro poço. Isso aí acaba afetando o lençol freático que vem abastecer aqui essa área da vereda aqui da Estação Ecológica de Águas Emendadas de uma maneira negativa. Para entender melhor esse impacto, o IBRAM, responsável pela Estação Ecológica, conta com o trabalho deste especialista em hidrogeologia da Universidade de Brasília. Esse solo cinza, ele é indicador de uma área úmida, uma área que está encharcada, normalmente com vegetação tipo gramíneas e palmeiras. E esse solo vermelho é o solo das áreas secas, das áreas de cerrado, onde você tem a vegetação típica do cerrado. O que a gente está observando nessa área? Que uma área que deveria estar encharcada, com solos dessa cor, com solos cinzas, ela está sendo ocupada por vegetação de área seca. Então isso aí é um indicador que a gente está perdendo as áreas úmidas estão diminuindo. E qual é a resposta para essa questão? Muito provavelmente é a ocupação ao redor da estação de Águas Emendadas. Não é só em Águas Emendadas que se observa a diminuição das áreas úmidas, o rebaixamento da água subterrânea, o menor volume de córregos e a ameaça às nascentes. Esta é uma realidade de todo o Distrito Federal. Viemos com o especialista em hidrogeologia a outro reduto de meio ambiente, em um bairro de Brasília. É o Parque Olhos d'Água. O parque chama Olhos d'Água, né? A gente imaginava que teriam várias nascentes, vários olhos d'água aqui dentro. Mas, na verdade, só existe esse, que é aquele chamado Lagoa do Sapo. Os outros olhos de água que tinham aqui, eles são externos ao parque. Eles estão nas quadras aqui, a montante, acima. Durante a construção dos prédios, que vinha das projeções aqui que ocuparam essas áreas, eles iam aterrando e drenando os olhos d'água, as nascentes, para a região cada vez mais baixa. O córrego que atravessa aqui a área do parque, ele é formado, pelo um conjunto de nascentes, a soma de todos esses antigos olhos d'água que foram em grande parte canalizados. A poucos metros da nascente Lagoa do Sapo, uma avenida de grande movimento, a L2 Norte. Na época da construção da capital, em 1960, os projetos urbanísticos não levaram isso em conta. E a cidade está cheia desses exemplos. A biblioteca da Universidade de Brasília, ela foi construída também na frente de uma nascente. Se fosse hoje, certamente que ou o prédio não seria ali, ou você teria que incorporar aquela nascente à paisagem, faria um pequeno lago, algo assim, porque a concepção até do urbanismo, né, foi modificando nesse tempo. E a legislação foi sendo modificada. Por aqui, o ano começou com a imposição de medidas emergenciais de racionamento.
Semanalmente, o abastecimento de água é cortado ao menos um dia em todas as regiões de Brasília. A decisão da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF veio depois que o reservatório do Descoberto, que atende cerca de 1.800.000 pessoas, atingiu seu pior volume na história, menos de 20% de sua capacidade, em plena estação de chuvas. O nível do reservatório aqui do Descoberto, aqui no Distrito Federal, era para estar aqui, acima da minha cabeça, na marca, mais ou menos nessa marca escura aqui. O nível do reservatório no ano passado, que foi um dos piores anos hidrológicos para esse reservatório, era essa marca escura que está aqui. Quem não tem caixa d'água lamenta ainda mais a situação dos cortes na torneira. Minha menina vai, olha na internet, fala, mãe, tal dia vai faltar água. Aí eu vou lá e encho os baldes, né? Para poder a gente enfrentar o dia a dia. A água que eu pegar nos baldos é para cozinhar e tomar algum banho, né? Mas a situação tá feia. Fica sem tomar banho direito, sem dar descarga no banheiro direito, né? Fica sem dar banho nas crianças direito. Nós não aguentamos isso mais não, gente. Meu pai eterno, o que é que nós vamos fazer? Como é que nós vamos fazer para abastecer água para Brasília? Tá difícil. Aqui, gente, ó. Não tem nem como, ó. Já tô com uma dor na coluna de tanto puxar água. Eu tô com 54, não tô dando conta mais não, ó. De pegar água no balde, lavar, não sai as louças bem lavadas, não bebe água direito. Há 34 anos, Claudenice chegou do semiárido nordestino, região historicamente castigada pela seca. Nunca imaginou que no Distrito Federal também teria falta de água. Era igual minha mãe falava antigamente, que o sul ia virar norte e o norte ia virar sul. Então, eu mesmo, tem hora que eu fico assim pensando como é que uma capital do Brasil, que é Brasília, Distrito Federal, ficar faltando água. A gente vai falar agora com a vizinha da dona Claudenice, a dona Tereza, que está passando pela mesma situação, porque ela também não tem caixa d'água. Dona Tetê? Oi. Tudo bom? Tudo bom. A gente veio ver aí como é que a senhora está lidando com a falta de água. Pois não, pode entrar. Opa, tudo bom? Tudo bom. Então você está se virando aí com essas bacias nesses dias que está faltando água? Uhum. Conta pra gente. Quando chega o dia que falta água, a gente tem que se virar com pouca água, né? Mas é o jeito, o que a gente pode fazer? Aí se vira, toma um banhozinho rápido, que é água fria também, bate no couro, já fica tudo, sai pra fora, rapidinho. Mora de aluguel, aí pra colocar a caixa d'água fica mais difícil. Prejuízo também para os comerciantes. Este salão de beleza tem dificuldade de atender os clientes em dia de corte de água. A água que a gente guarda dá para fazer alguma coisa, mas não dá para atender todas as pessoas. Como eu disse, já foi no sábado, teve racionamento no sábado e a gente teve que desmarcar com os 3 clientes, porque não tinha como lavar o cabelo delas, não tinha como depois enxaguar depois de passar uma tinta, então a gente teve que, no caso, desmarcar, né? São muitos os motivos para um nível tão baixo no reservatório que capta a água da bacia do Rio Descoberto. A gente tem vários problemas aqui dentro da bacia de uso e ocupação irregular do solo. A gente tem também uma área agrícola expressiva, agricultura irrigada, para horticultura, que geralmente utiliza um pouco mais, porque você produz várias vezes ao longo do ano. O que mais preocupa esse pesquisador em hidrologia é a redução das chuvas. A gente monitora desde a década de 70, é um monitoramento muito bem feito, muito preciso, são dados que a gente utiliza para pesquisa. Na década de 70, a média de chuva era de 1.500 milímetros. A média dos últimos 20 anos é de aproximadamente 1.200 na mesma estação. E, além disso, o período de seca se estendeu em cerca de 2 meses. Fomos ao Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET, buscar explicações sobre essa mudança no regime de chuvas. Uma delas serve para os últimos 2 anos. Fenômenos que alteram a temperatura da água dos oceanos
se refletem no padrão dos ventos que vêm para os continentes. É preciso a gente esclarecer que o El Niño, que é o aquecimento anômalo das águas do Pacífico Equatorial, ele consegue influenciar principalmente o clima nas regiões sul e nordeste. No entanto, quando o fenômeno está muito intenso, num grau forte, ele consegue também modificar as características das chuvas em outras regiões. E este foi o caso da região central, onde o Distrito Federal está inserido. E quando a gente não tem o El Niño, o fenômeno oposto é a Laninha, que é o resfriamento anômalo das águas do Pacífico Equatorial. Como a Laninha foi fraca, ela não conseguiu mudar decisivamente um padrão que já havia se instalado ao longo dos últimos 2 anos. Então, no ano de 2017, a gente está com uma condição bastante crítica. A chefe da previsão do tempo apontou também que algumas outras questões atmosféricas e oceânicas têm atrapalhado a chegada das chuvas no Distrito Federal, além da ação do homem. Quando eu ocupo o solo, construo, eu vou estar modificando a paisagem natural daquela região, então eu vou impactar primeiramente na questão das temperaturas. A gente observou que ao longo dos anos, a temperatura média do Distrito Federal ela vem subindo. No ano de 2016, a gente teve quebra de recordes de temperatura máxima. Aqui no Distrito Federal a gente tinha uma coisa anteriormente que era o seguinte: dezembro e janeiro era muito difícil secar roupa, porque chovia quase todo dia, tinha o que as pessoas chamavam de invernada. A chuva começava e não parava mais. Hoje em dia não. Para driblar a falta de chuva, os moradores deste condomínio adotaram várias medidas positivas. A reutilização da água da piscina, quando faz a limpeza, nós reutilizamos aquela água para lavar as calçadas, nós desligamos a bomba e deixamos utilizar a água por aquele certo período. Quando a água nos reservatórios das caixas lá da parte de cima estão vazias, a gente religa a água e enche novamente. A gente toma um banho bem rápido, E deixa uma bacia embaixo do chuveiro para a gente usar essa água para estar jogando na descarga. Escovar o dente bem rapidinho num copo, com a água do copo. E fazendo a nossa parte. Aqui é um sistema de água, de captação de águas da chuva. Funciona da seguinte forma. A gente tem essa tubulação aqui, que capta a água de todas as grelhas do estacionamento superior. Então, toda vez que chove, essa água ela é transportada por essa tubulação e ela vem parar aqui nessas caixas. E aí a gente consegue utilizar essa água para rega de plantas, para lavagem do próprio estacionamento. Enfim, a gente consegue reutilizar essa água. Conhecido como berço das águas, o DF, na verdade, não tem rios caudalosos. Eles são formados aqui, já que a região é rica em nascentes. E o solo tem alta capacidade para reter água subterrânea. O fato de ser o berço não significa que tem muita, Porque no berço, quem ocupa o berço ainda é pequenininho ainda. É justamente isso. Então a gente aqui dentro do Distrito Federal, os rios ainda são muito pequenos. E eu costumo dizer o seguinte: rio pequeno não aguenta desaforo. A previsão atual de que a população do DF pode chegar a 3 milhões de habitantes passa longe dos 600 mil previstos na placa inaugural do segundo maior reservatório de captação de água daqui. Esse aqui é o reservatório do Torto, responsável pela primeira captação de água da história de Brasília, ainda na década de 1960. Ele fica bem próximo ao reservatório de Santa Maria, ambos dentro do Parque Nacional de Brasília, uma unidade de proteção integral gerenciada pelo ICMBio, o que, por um lado, garante uma água mais limpa. Já por outro lado... Essa obra ela foi feita nos anos 70, quando o sistema de licenciamento ambiental no Brasil ainda não estava totalmente implementado, não é o que é hoje. Então, as exigências ambientais para essa obra foram, eu diria, menores. Além disso, são obras que demandam tempo e muito dinheiro. Precisam de várias intervenções e planejamento. E, infelizmente, não são aproveitadas em sua totalidade, porque existem perdas causadas por rachaduras e falta de manutenção técnica. Nem tudo que eu capto
no manancial, eu consigo distribuir. Sempre existe uma certa perda. Países como o Japão, né, Singapura também, a Alemanha, eles conseguem ter índices assim bem reduzidos de perda, abaixo de 10%, o que a gente julga até aceitável. Mas o que a gente observa aqui no Distrito Federal, quando nós estamos com perdas de água nos sistemas com mais de 35%. Então, essas perdas, elas acabam contribuindo, de certa maneira, para essa crise hídrica. Isso é um problema que a gente observa aqui, mas existem cidades de outras regiões do Brasil e estados onde essa perda chega a mais de 60%. Os reservatórios do sistema Santa Maria e Torto também enfrentam a baixa no volume de água. Afinal, como resolver o fornecimento de água no DF? O governo de Brasília apresentou o projeto de uso da água do Lago Paranoá. As obras, que estão em fase de licitação, vão permitir a captação de 700 litros por segundo. É preciso se pensar em outras soluções do que simplesmente se investir mais recursos na captação de água em outros reservatórios, né? O reservatório do Lago Paranoá, ele praticamente já está criado, né? É uma área que historicamente já está consolidada, que poderia ser uma alternativa de uso, e já se discute isso. Existem projetos que prevêem a implementação do tratamento da água do Lago Paranoá num período de alguns anos, né? É uma solução, mas como eu falei, ela não pode ser a única solução. É importante que se tomem decisões e ações que promovam a conservação desses rios, para que eles possam de fato produzir água em quantidade e qualidade que possa abastecer as cidades e os diferentes usos que se espera. E no próximo bloco, o cerrado já pode ser considerado em extinção? Ainda é possível salvar as águas desse bioma? Você confere em instantes. Bem-vindo ao Memorial do Cerrado. Nós estamos no Memorial do Cerrado da PUC Goiás. Então nós vamos contar para vocês todo o processo evolutivo da Terra para poder explicar a formação e o bioma cerrado e apresentar as características do nosso bioma. Fósseis de seres vivos que habitaram o cerrado há milhões de anos, minerais, pinturas rupestres encontradas no bioma ao longo da história, a representação das diferentes paisagens do cerrado e um grande acervo de animais empalhados. A palavra memorial se refere a um monumento erguido em homenagem a algo inesquecível. Nesse sentido, o Memorial do Cerrado, aqui em Goiânia, seria uma previsão do desaparecimento desse bioma? O processo de destruição do nosso bioma estava tão grande e tão falta de reconhecimento político que a ideia de memorial era justamente trazer a ideia daquilo que se estava perdendo. O Memorial do Cerrado ele foi inaugurado em 21 de setembro de 1999. Ele só foi reconhecido, o nosso cerrado só foi reconhecido como bioma a partir de 2004. Popularmente, o pessoal sempre falava o cerrado é cheio de pequenas árvores feias e tortas. Então, não tinha-se um valor reconhecido da importância do bioma cerrado para o continente brasileiro, até para a América do Sul. O memorial também tem uma parte externa que preserva um pedaço de cerrado que ainda existe no campus da universidade. Aqui, os cenários contam a história da ocupação do bioma pelos povos indígenas. Origem e ocupação humana do sistema biogeográfico do Cerrado, segundo o professor Altair, olha só a chegada do homem no Planalto Central. Isso está datado há 11 mil anos, o primeiro esqueleto humano encontrado aqui do Cerrado. O Cerrado tem 65 milhões de anos, então por isso ele é especial. De todos os ambientes da história recente do planeta, o Cerrado é o mais antigo. Para se ter uma ideia, a Mata Atlântica tem 7 mil anos de idade, a Amazônia cerca de 3 mil anos. E o Cerrado já atingiu o seu clímax evolutivo, o seu apogeu evolutivo, o que significa que uma vez degradado, ele não se recupera nunca mais
na plenitude de sua biodiversidade. Altair estuda o Cerrado há muitos anos e suas pesquisas apontam que resta um pouco mais de 20% da vegetação nativa. Essa vegetação nativa, em alguns pontos, por exemplo, nos campos, a taxa é quase 0% de preservação. No Cerrado estrito senso, chega a 5%. No Cerradão, há locais em que você não vê mais cerradão. Por exemplo, o sudoeste de Goiás. Ele existe em pequenas manchas ainda, perto de Araxá, em Minas Gerais, ou em Uberaba, ou em pequenas parcelas no Vale do São Francisco. Você ainda vê alguma manchinha de cerradão. E o ambiente de vereda, cada dia que passa, ele vem sendo degradado, que hoje a gente pode afirmar que ele seja o mais bem preservado do cerrado, porque ele é de difícil manejo, ele está na ordem dos 15% a 16% de preservação. No entanto, um mapeamento feito pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com instituições como a Universidade Federal de Goiás, aponta que metade do bioma está preservado. Em 2003, a gente utilizou imagem de satélite Landsat, que está aqui no nosso fundo, são imagens geradas pela NASA, que tem uma boa qualidade. Com essas imagens foi possível fazer um mapeamento na escala de 1 para 250 mil e chegando a uma aproximação de 50% de vegetação perdida do bioma. Então a gente tem 50%, mas não um 50% intacto. Esse 50% ele é questionável no sentido de manutenção de biodiversidade. E o que é alarmante nessa situação é que esses 50% ocorreu praticamente da década de 70 para cá. Então, assim, é algo muito rápido, porque hoje nós temos o quê? A Mata Atlântica, por exemplo, que tem pouco percentual de vegetação, mas isso demorou mais de 500 anos para acontecer. Se há divergência sobre a área do Cerrado que já foi desmatada, há consenso quando se trata de reflorestamento e recuperação. É muito difícil, por vários motivos. Primeiro, nós temos no Cerrado hoje aproximadamente 13 mil espécies de vegetais conhecidos, catalogados. A tecnologia que se tem hoje para a produção em viveiro abrange no máximo de 150 a 180 espécies, ou seja, é insignificante em relação à quantidade de plantas que o Cerrado tem. Além do mais, algumas plantas são de desenvolvimento muito lento. Por exemplo, o buriti. Você consegue produzir o buriti em viveiro, mas um buriti, para atingir a idade adulta e exercer a sua função ecológica, ele demora no mínimo 500 anos. Na Emater de Goiânia, essa pesquisadora encontra essa dificuldade de reprodução, mesmo com as mais avançadas pesquisas de replantio de espécies do Cerrado. Quando nós temos um piquezeiro na natureza em risco de extinção, para preservar, nós temos que fazer um clone daquele piquezeiro, porque se a gente plantar a semente, ela pode não sair igual àquela planta. Nós estamos desde 1998 com dedicação exclusiva a esse trabalho de pesquisa. Segundo a engenheira agrônoma, as espécies do Cerrado são mais heterogêneas, diferente do que acontece com a floresta amazônica e a Mata Atlântica. O Cerrado é um bioma dentro de vários biomas. Por exemplo, buriti, ele nasce nas veredas alagado. A mangaba, nos altos de serra e no terreno arenoso. Então, um pacote tecnológico que você faz para mangaba não serve para buriti. Eu vou fazer uma pesquisa para produção de mudas para o Cerrado. Não existe isso. É produção de mudas mangaba, buriti, araticum, piqui, é tudo coisa específica. A demanda para as pesquisas partiu dos donos de terras. Para evitar multas, eles precisam replantar uma área de reserva de cerrado em suas propriedades. E já que se tornou obrigatório, buscam espécies com maior valor comercial. Mas, doutora, eu plantando um pé de murici, com quantos anos eu começo a produzir e vender, ganhar dinheiro? Alguém sabia? Ninguém sabia, porque até então as pessoas entravam no cerrado e colhiam
A planta já estava lá. Ninguém sabia se ela tinha 10, 20, 30, 100 anos. Entendeu? Eu falei assim, pois eu vou fazer um bosque em sistema florestal, assemelhando o cerrado, para mostrar para eles que tem jeito de fazer e com quantos anos começa a produzir. Também na Emater de Goiânia, conhecemos o trabalho de outra pesquisadora do Cerrado. Neste laboratório de cultura de tecidos, ela multiplica in vitro a mama cadela, um vegetal usado no tratamento do vitiligo. Eu tive dificuldade em achar plantas com frutos na época que eu queria estabelecer em laboratório. Com o extrativismo, tem diminuído esse número de indivíduos no campo. E fazer a planta enraizar é um processo árduo. Até hoje não foi possível ainda em grande escala. Então a gente consegue multiplicá-las, depois consegue enraizá-las. Uma vez enraizadas, aí passa por um processo extra-laboratório. Sai do laboratório e vai para a casa de vegetação. Feita a pega, ou seja, essa mudinha permaneceu viva depois de 30 dias a 60 dias, ela vai para um saquinho com um substrato específico e aí então sai da casa de vegetação e vai a pleno sol. Daí para frente ela desenvolve normalmente até atingir um porte de mais ou menos 30, 40 centímetros e aí ela pode ser levada para casa. A pecuária está entre as ações que mais desmatam o Cerrado. Seu Jeremias é ex-pecuarista aqui em Teresópolis de Goiás, um município na região metropolitana de Goiânia. O trabalho dele degradava o Cerrado. Antes disso, ele mexia com atividades econômicas ligadas ao desmatamento da Amazônia. Mas desde o ano 2000, tomou um novo rumo. Travei contato não só com os produtores, com os empresários, mas também com aqueles que questionavam o modelo de ocupação. Contatos com alguns cientistas que abriram meus olhos para o crime que nós estávamos fazendo. Então, hoje nós temos consciência e nós temos um trabalho muito cuidadoso. Nós iniciamos com a ecovila e com o turismo e com a produção também de alimentos, a base mais material, a base mais densa do nosso projeto, não é? Mas ao lado disso nós temos a parte ligada à educação, a ligada à espiritualidade, a parte ligada à preservação. Enfim, são várias atividades conjuntas que nos levam a perceber que é perfeitamente possível a gente usufruir deste paraíso sem que seja deteriorado. Na região da bacia do Rio João Leite, responsável pelo abastecimento de Goiânia, hoje, aos 80 anos, seu Jeremias aproveita as águas que ajuda a preservar. O que faz essa bacia do João Leite ainda sobreviver e contribuir com água de boa qualidade para abastecer essa represa que ainda dá conta de abastecer Goiânia, pessoas que mudaram radicalmente de mentalidade, implantaram esse tipo de projeto na região. Quer dizer, as represas que abastecem as grandes cidades estão secando. Estão secando por quê? Porque os seus mananciais já secaram, grande parte deles. O caso de Brasília especificamente, que é alimentada basicamente pelo Rio Descoberto. Várias cabeceiras do Rio Descoberto já não existem mais. Na capital do país, o programa Produtores de Água atua na preservação das nascentes, na região da bacia do rio Pipiripau. Foi uma região que se buscou desenvolver a agricultura, nessa ideia do DF, como ele é um lugar pequeno, tem que ter um cinturão verde. Então se buscou um investimento em agricultura e a quantidade de água, com o passar do tempo, a demanda por água para abastecer essas cidades que foram crescendo, começou a criar um conflito muito grande com os agricultores pela questão da água. A solução foi trazer para cá um programa da Agência Nacional de Águas com outras 17 instituições que teve início em 2006 na cidade de Extrema, Minas Gerais. Dona Fátima está entre os 130 atendidos na bacia do Pipiripau e há 4 anos ela se tornou uma produtora de água. Inicialmente, as mudanças na propriedade são feitas por conta do programa.
Foi feito um estudo, né? Foi feito um plano inicialmente, né? Um plano de avaliação da área. Foi feito o terraceamento também na parte de cima, a adequação das estradas e o plantio das mudas. E no segundo e terceiro ano também uma roçagem, uma manutenção, um coroamento das mudas. Esses grandes quebra-molos e o sistema de curvas que ajudam na infiltração da água no solo. Isso, exatamente, que é o terraceamento. Né? Antes não funcionava assim na sua propriedade, né? Porque era tudo pasto. Exatamente, a água da chuva do jeito que descia inclusive abrindo, né? Abrindo valas mesmo assim na terra. Os estudos apontam que houve uma redução em torno de 40% de erosão nas regiões em que já foram implementadas as ações do projeto. Aqui nas terras da Dona Fátima, foram plantadas aproximadamente 8.000 mudas de mais de 20 espécies de cerrado. Depois do investimento feito com dinheiro público, o produtor rural tem que manter as ações que ajudam na preservação de nascentes e do volume de água dos rios. Se o dever for cumprido, é remunerado anualmente pelo programa. Dona Fátima, por exemplo, recebe R$ 3.000 por ser uma produtora de água. Não é um valor, né, grande, mas que a gente olha também não só o valor, mas tudo que ele tem proporcionado a nível de cuidado com a terra e de expansão para outros projetos mesmo, abertura para outras possibilidades. Outros projetos chegaram a partir do produtor de água. É um incentivo, se formou uma associação com agricultores aqui da região também, né, interessados no plantio agroecológico, no plantio de árvores. Então vem rendendo frutos. Né? Ela e a família decidiram abandonar a criação de gado e partiram para uma atividade que agride menos o cerrado, o sistema agroflorestal. Que é um sistema que a gente busca trazer os elementos da natureza, né, que já acontecem numa floresta, né, junto aliado ao cultivo de alimentos, né, com frutíferas, madeira, ao mesmo tempo restaurando, né, o ambiente, o ecossistema, né. Então você gostou aí da opção dos seus pais de pararem com a pastagem e começarem esse novo sistema? Ah, com certeza. A mesma água que você ia colocar para plantar uma planta só, em monocultura, a gente pode usar para plantar 5, 6, 7, né? E elas vão se ajudar. Então, com certeza, esse sistema é melhor do que pastagem, melhor do que monocultura. É um absurdo para a região, né, que é o berço das águas do Brasil, é um dos alimentadores mais importantes aí do Rio São Francisco, né, tá passando por esse tipo de situação tão trágica. Eu nunca pensava na minha vida que eu ia ficar do jeito que eu estou vendo hoje, que nem está vendo hoje. Eu achava que era cola para não secar nunca. Sou um chão de fronteiras. É preciso economizar, que a água é muito cara, é um recurso finito e que a gente tem que valorizar cada gotinha. Sou um mergulho cristalino. Hoje, início do século XXI, a gente chega num estágio em que a gente não sabe qual será o futuro do cerrado. A consciência, ela é revolucionária, ela é radical, ela é conspiradora. Isso nós não temos. Eu nasci e tive a oportunidade de ver isso aqui com água. E os outros não devem ter essa oportunidade? E a beleza nordestina, que correm veias, correm águas, correntina. Além de ser uma grande fonte de vida, é uma grande fonte de inspiração. E a beleza nordestina, que correm veias, correm águas, correntina.